Então, a dor faz parte do processo. E a dor, ela não é ruim. Quem quer eliminar a dor dos invernos não terá as flores das primaveras. Porque as flores não nascem nas primaveras, elas nascem nos invernos, nos ramos que sofrem a escassez hídrica, que sofrem os ventos cortantes, as baixas temperaturas, e a dor secreta nas plantas, ou estimula a secreção das flores com a semente para a perpetuação da vida. A mesma metáfora serve para a nossa existência. Qualquer crise, perda, fracasso, angústia, conflito, às vezes abalos nos relacionamentos, são dores da existência. Eliminar completamente essas dores é uma atitude impossível, porque elas fazem parte da nossa história. Sonhos não são desejos. Sonhos são projetos de vida. Desejos são reações superficiais. O desejo ou os desejos não resistem aos problemas ou ao calor das dificuldades na segunda-feira. Por isso que 99% dos desejos morrem ao longo da jornada existencial, enquanto sonhos são projetos de vida. Sonhos são elaborados em nossa mente e se tornam partes da nossa essência. E sonhos têm de estar unidos com disciplina. Disciplina é garra, transpiração, labuta, resiliência. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que não materializam ou não realizam os seus projetos. E disciplina, por sua vez, garra, transpiração, dedicação sem sonhos, é um outro problema. Produz pessoas autômatas, que fazem tudo da mesma maneira, levantam, reclamam, criticam, trabalham, dão as mesmas respostas. São pessoas automatizadas, robotizadas. Portanto, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas robotizadas e automatizadas. Você divorciou seus sonhos da sua disciplina? Se divorciou, muito provavelmente você vai ter dificuldade de fazer a diferença num ambiente social. Você vai ter dificuldade de impactar, inspirar pessoas, dificuldades de andar por ares nunca antes respirados. E sonhos sem riscos não são sonhos, são reações protegidas debaixo do cárcere do conformismo que não levam as pessoas a andar por ares nunca antes respirados. Por isso, quem vence sem riscos ou quem sonha sem riscos triunfa sem glórias. A vida é um grande contrato de risco. Aplausos e vaias, sucessos e fracassos, risos e lágrimas fazem parte da nossa história. Quem tem medo desse contrato de risco vai chafurdar na lama da sua autoproteção, uma proteção que se torna cruel, um cárcere mental. Quem tem medo das vaias, das rejeições, das crises, talvez não sofram grandes estresses, mas também não chegarão a lugares que nunca os outros chegaram. Alexander Graham Bell, ele disse certa vez, Alexander Graham Bell foi o inventor do telefone. Se você andar pelos caminhos que todo mundo andou, você vai chegar a lugares que todo mundo chegou. Por isso, se você quer ir além, se você quer inovar, você tem que aprender a correr riscos. Reitero, riscos de serem vaiados, criticados, rejeitados, incompreendidos. Mas são etapas para quem quer construir grandes projetos que de alguma forma melhoram a qualidade de vida da humanidade, inspiram jovens, levam a mais a igualdade, oportunidade e justiça social. Mas infelizmente, talvez 99% das pessoas ou mais divorciaram
sonhos da disciplina. Quando os dias mais tristes chegam, quando o mundo desaba sobre eles, quando bate na porta as decepções, eles simplesmente vivem o seu continuismo. E você? Vive um continuismo atroz? Sabia que isto é um presídio mental? É um cárcere mental que pode levar você a ser asfixiado a vida toda, ainda que você trabalhe, ganhe seu salário, ainda que você tenha certo respeito na sociedade, mas te impediu de você criar ideias, desenvolver conhecimentos, novas tecnologias que impactasse a sociedade. No livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu falo sobre os grandes sonhadores. Se você apenas investe nas pessoas que correspondem às suas expectativas, você não é um grande sonhador. Você faz o que todo mundo faz. Se você valoriza só os amigos que têm uma boa condição financeira ou que não te dão problemas, não te estressam, provavelmente teu ciclo vai ser diminuto. Talvez você tenha alguns amigos ou nenhum amigo. Muito provavelmente você nem seja amigo de si mesmo. Você cobra demais de si? Grande parte das pessoas cobram demais de si. E quem cobra demais de si não é um sonhador, é o estressador do seu cérebro. O mestre dos mestres investiu tudo aquilo que tinha naqueles que pouco tinham. E com paciência levou-os pouco a pouco a entenderem que cada ser humano, independente das decepções e frustrações que nos causam, não é mais um número na multidão. É um ser humano único e irrepetível. Você enxerga a vida com essa leveza e essa profundidade? Sinceramente, eu raramente encontrei alguém que enxerga a vida e as relações interpessoais neste nível. Por isso não sabem namorar a vida, não sabem se abraçar, nem ver um charme nos seus defeitos e nos defeitos dos outros. São seres humanos doentes, talvez não estejam classificados na psiquiatria como uma doença chamada transtorno obsessivo-compulsivo, uma síndrome do pânico, uma depressão bipolar, uma psicose. Não está classificado, mas está doente enquanto ser humano que não desenvolveu habilidades como pensar antes de reagir, a empatia, a capacidade de se reinventar, a resiliência, a capacidade de trabalhar perdas, dores e frustrações, a capacidade de dar tantas chances quantas necessárias para si e para os outros. Nesse sentido, muito provavelmente, e eu estou sendo generoso porque é mais do que muito provavelmente, nesse sentido, as sociedades modernas se tornaram um manicômio global. E é isso que eu falo no livro O Futuro da Humanidade, e não apenas no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Um manicômio global, onde as pessoas cada vez mais estão afastadas de si, perderam a sua essência, não brincam, não libertam seu imaginário, não criam, são rígidas, ruminam perdas, mágoas e frustrações. Se a minha paz vale ouro, o resto é insignificante, eu não posso negociá-la de maneira irresponsável. Mas a maioria das pessoas, quando sofrem uma crítica, uma rejeição, vendem a sua paz por um preço vil, porque compram aquilo que não lhe pertence. Isso não é sonhar, isso é adoecer. Isso não é desenvolver projetos, é se enclausurar e se encarcerar. Nunca desista dos seus sonhos de ter uma mente saudável, uma emoção feliz, tranquila e serena. Se você compra aquilo que não lhe pertence, a tua paz não vale ouro. A tua paz vale quase nada. Se as pessoas facilmente roubam sua tranquilidade, ela não vale ouro, porque você não a protege. A maioria dos seres humanos não sabem proteger a sua emoção. Não sonham com uma saúde emocional sustentável e inteligente, baseada nas ferramentas de gestão da emoção. Um outro sonhador espetacular foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, o grande político americano, ele foi um colecionador de derrotas. Sua noiva morreu, seus primeiros negócios faliram, ele se candidatou a deputado uma vez, perdeu, candidatou-se a deputado de federal, também perdeu, voltou a candidatar, perdeu. O que você faz quando
os fracassos, eles em sequência te abarcam. Ele continuou se candidatando e era o senhor derrota. Se candidatou ao Senado, perdeu e assim por diante. Décadas consumiram este homem, até que ele se candidatou à presidência da República e todo mundo achava que era mais uma sucessão de frustrações, mas dessa vez ele ganhou, porque ele não se curvou aos seus fracassos. Ele era um sonhador, ele não se curvou ao deboche. Lembre-se, a vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias fazem parte do processo. Se você só ama os aplausos, muito provavelmente você não vai executar teus sonhos, porque um dia as vaias virão. Se você só ama o sorriso, muito provavelmente também você fracassará, porque haverá dias que você vai chorar sozinho e que as pessoas não te compreenderão. Você talvez se tornará, naquele momento, o último dos seres humanos, mas se você não se curvar às lágrimas, se você escrever os mais importantes capítulos nos momentos mais difíceis da sua história, você pode e deve se tornar um sonhador realizador. Abraham Lincoln conseguiu se eleger presidente e ele lutou pelos direitos civis. Um desses direitos é que os escravos deveriam ser livres. Claro, porque não há brancos e negros. Qual que é a diferença entre dois seres humanos com a mesma complexidade intelectual, que entram na memória em meio a milhões de opções e em milésimos de segundo resgatam verbos e conjugam tempo espacialmente e atrelam a um pronome, a um adjetivo, a um subjetivo? Qual que é a diferença? Eu estudei essa última fronteira da ciência, escrevi mais de 3.000 páginas sobre a construção de pensamentos, o processo de formação da consciência, o processo de formação do eu. E ao longo da construção teórica eu fiquei claro que é um crime toda discriminação. A diferença entre pessoas de pele negra e brancas ou amarelos, como os chineses, assim classificados, está no teor de melanina, na parte superior da embalagem do corpo. Porque em 10 trilhões de células que constituem, ou mais, o nosso corpo, somos exatamente os mesmos. Nas 86 bilhões de células que constituem o nosso cérebro, somos exatamente os mesmos. E, mais ainda, no processo de construção de pensamentos, que opera em milésimos de segundos, com uma velocidade incrível, uma complexidade inimaginável, até inenarrável, nós somos exatamente os mesmos. Mas, infelizmente, como nossa espécie sempre pisou na superfície do planeta Terra, ela também pisou na superfície do planeta Mente e nunca estudou adequadamente essa mais incrível fronteira da ciência, talvez a mais profunda, o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu, como líder da nossa psique, diretor do nosso próprio script. Por isso o eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, é mal resolvido na grande maioria das pessoas. Elas dirigem carros, mas não sabem dirigir a sua mente. Elas brecam quando necessário, mas não sabem brecar os seus impulsos. Elas aceleram a velocidade do motor, mas não sabem acelerar sua motivação. Não conseguem inspirar seus filhos e os seus colaboradores, porque são velhos, emocionalmente reclamam demais. Quem reclama demais tem 10 anos a mais na sua idade emocional. Quem sofre por antecipação, mais 10 anos na idade emocional. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, mais 15 anos. Quem rumina o passado, perdas, mágoas e frustrações, mais 15 anos na sua idade emocional. Qual a idade emocional sua? Provavelmente a maioria tem mais de 100 anos. Envelheceram no único lugar que deveriam ser jovens. Que as pessoas possam ver um charme nos efeitos dos outros, porque se levarmos a ferro e fogo as relações interpessoais, nós vamos ferir, asfixiar quem nós mais amamos, retirar o oxigênio da liberdade. Casais que deixam de sonhar roubam o oxigênio um do outro. Prometem que vão se amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, mas esqueceram de dizer que vão se amar nas discussões. Aí um começa a digladiar com o outro, registram janelas killers ou traumáticas no cérebro um do outro,
deixam de ser sonhadores, se tornam estressadores, se tornam roubadores do oxigênio da liberdade. No mesmo ambiente, não vivem uma vida leve e profunda porque não sabem namorar a vida. Eles sabem estressar a vida, pressionar, traumatizar a vida. Não são sonhadores. Um outro exemplo de um personagem que era um grande sonhador era Beethoven, o grande músico. Com o passar do tempo foi perdendo a acuidade auditiva. O que você acha que acontece com alguém que precisa de usar 100% a sua audição para produzir as suas músicas? O que você acha quando um pintor perde a sua visão e ele precisa de 100% da sua visão para desenhar os traços subliminares da sua imaginação? Beethoven, ele se deprimiu, se angustiou, começou a perder o prazer de viver à medida que a acuidade auditiva foi diminuindo. Mas ele era um sonhador, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Por isso, mesmo ele perdendo a audição, ele usou estratégias para poder compor. Ele colocava seu ouvido sobre a mesa e tocava notas e batia com os dedos para identificar essas notas. E assim, ele conseguiu compor belíssimas sinfonias, como a 8ª Sinfonia de Beethoven. Eu me lembro que certa vez, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, o maestro com a orquestra tocava as sinfonias de Beethoven e eu ia dissecando o psiquismo dele, as suas alegrias, os seus dramas, os aplausos e as suas crises, e mostrando que um homem que não se curva às suas dores pode ir a lugares inimagináveis. Reitero, quem vence sem riscos, quem sonha sem riscos, triunfa sem glórias. Infelizmente, a maioria das pessoas morrem pelo caminho. Não morrem porque foram frustradas pelos outros normalmente, foram bloqueadas ou não tiveram sorte. Morrem na construção dos seus sonhos porque elas são autopunitivas, autocobradoras, porque elas se curvam à dor, aos fracassos, às crises, porque os seus sonhos não as inspiram para, de alguma forma, contribuir com a humanidade.